Ok, estava faltando resolver questões, né? Ok, olha só, o que eu fiz aqui? Trouxe todas as questões que eu encontrei até agora, né, sobre IoT, tá? E se você procurar por IoT aí nessas plataformas de questões, primeiro cuidado porque a gente está em 2021, vai vir muita coisa de intubação orotraqueal, acho que é assim o nome, né? Então, na área médica aparece muita coisa de IoT. Se você excluir esse IoT intubação orotraqueal e excluir tudo que é de IoT que vem de provas de língua portuguesa e de língua inglesa, porque a IoT é um assunto do momento, questões técnicas mesmo, né, sobram muito poucas, tá? E eu trouxe todas aqui para esse nosso módulo, tá? Vamos terminar agora, faltam acho que 10 ou 11 questões. Nas próximas aulas a gente mata todas as questões de IoT que existem. E vocês vão ver que a teoria que a gente estudou, ela vai até um pouquinho além do necessário para responder as questões que, como eu falei, são bem ridículas, né? Não é nem simples, né? Fáceis, são ridículas mesmo. Bom, lembra que eu comentei que aquele paper tinha sido cobrado em uma das questões que eu encontrei? Olha aqui, ó, sobre a IoT, Internet das Coisas e seus blocos básicos de construção, identifique como verdadeiras ou falsas. Então vamos lá. Ó. Na IoT, os objetos podem prover comunicação entre usuários e dispositivos, viabilizando diversas aplicações, tais como coleta de dados de pacientes e monitoramento de idosos e sensoriamento de ambientes de difícil acesso. Tudo tranquilo, tá? Tudo certo aqui. Vamos colocar um Vzinho em verde, ó. Tá? Então, os objetos podem prover comunicação entre usuários e dispositivos. É meio estranho, porque, enfim, dispositivos para mim seriam os próprios objetos, mas nada impede, né, que você tenha um usuário, né, uma pessoa, e você tem um dispositivo qualquer, sei lá, né? E você, para acessar esse dispositivo, você utilize no meio do caminho algum objeto da IoT. Inclusive, a gente estuda muito em IoT as redes mesh. O que são as redes mesh? São aquelas redes em que o próprio host, ou seja, o próprio nó da comunicação, ele também faz roteamento, tá? Justamente para que você consiga se beneficiar do compartilhamento da tarefa árdua de rotear, né, de processar pacotes com o objetivo de roteá-los. O que são as redes mesh, então? É uma tecnologia que parte do princípio de que você não vai colocar um equipamento muito caro, que é o roteador, só para fazer roteamento. Como você vai ter um conjunto grande de nós espalhados, né? Os nós eles vão, além de ser hosts, né, finais da comunicação, dependendo da situação, eles dão uma mãozinha no roteamento de pacotes que têm outros destinos, tá? Falando de forma muito rápida, isso seria a rede mesh. Então, nesse sentido, né, eu estou levantando essa questão porque talvez essa primeira parte aqui, ó, fosse meio estranha para você, né? Você ficasse em dúvida. Mas é isso, eu posso sim. Para atingir um dispositivo, né, eu passo por um objeto da IoT e chego no dispositivo. Essa é uma das situações possíveis, tá? E o resto é óbvio, é tudo que a gente falou. Aí realmente não tem muita dúvida, não. Vamos ver aqui. Vou deixar o verdinho engatilhado, tá? Comunicação. Aí ele está falando do bloco de comunicação. É um bloco básico essencial. Isso não existe. Tá? É que nem em conjunto de boas práticas, né? Você dizer que tal bloco é essencial. E no máximo, se você fosse dizer que alguma coisa é essencial, deixa eu até pegar o vermelho porque isso tem toda a cara de estar errado, né? Se você fosse dizer que algo é essencial, seria lá o bloco de identificação, que é onde reside a maior parte dos problemas que a gente tem hoje, tá? Ou no bloco de sensoriamento. Mas vamos continuar. Ó. Bloco básico é essencial, visto que é primordial identificar os objetos para conectá-los. Então aqui já era, né? O bloco de identificação e não de comunicação ao qual ele está se referindo. Então é VF. Nessa hora, na prova, você já dá uma olhadinha aqui, né?
A gente tem certeza que isso aqui é V, não tem como estar errado, tá? E aqui, pior ainda, né? Se você tem muita certeza que isso é falso, tu já vem aqui, ó, não pode ser a letra B, não pode ser a letra C, porque a segunda tem que ser falsa, tá? E nem pode ser a letra E. Então, só com essa certeza desse segundo item, né, que a gente tem, por tudo que a gente viu, é óbvio que esse bloco é o de identificação, você já elimina 3, tá? Vamos para o próximo, ó. Computação. Sensores coletam informações sobre o contexto em que os objetos se encontram e, em seguida, armazenam ou encaminham esses dados e tal. De novo, muito simples, né? Esse bloco aqui que ele está se referindo é de sensoriamento, ou bloco de sensores, é óbvio até, né? Ficou fácil demais. Então, esse aqui também está errado, isso é F de falso, e aí, com isso, a gente consegue eliminar a letra B, que já estava eliminada, né? E a letra D também, o terceiro item tem que ser falso, tá? Então, a gente já sabe que é a letra A, tá? Eu gosto de responder assim, para ganhar tempo. E como eu brinco às vezes, se você tiver com sangue dos olhos, você nem olha essa aqui. Mas tendo tempo, eu espero que você no dia da prova tenha bastante tempo, você analisa. Bloco de semântica, até porque no caso aqui é uma frasezinha só, então é rápido, né? Bloco de semântica, ó, refere-se à habilidade de extração de conhecimento dos objetos. Lembra que a gente falou que semântica, né, é a ideia de você conseguir gerar sentido ao dado que vira informação e que vira conhecimento. E esse é um dos problemas. Quando você quer que o objeto gere conhecimento, você precisa de uma evolução muito maior, que não aconteceu ainda, mas chegaremos lá, tá? Então, VFFV, letra A, tá? VFFV. É muito comum em questões como essa, você às vezes ficar em dúvida em uma, tá? Talvez você tivesse dúvida, pô, será que isso aqui é verdadeiro ou é falso, né? Mas veja, se você ficar sem dúvida, você vai para a eliminação, tá? Então, para o concurseiro que é mais veterano, isso é bem óbvio, mas se você não é veterano, vai pegando essas manhas aí. Você não precisa necessariamente... Não. Eu gosto de questões assim, porque, em geral, o examinador não consegue fazer alternativas aqui, ó, em que você tenha que analisar todos os itens para acertar. Geralmente, a forma com que as alternativas são montadas, elas sempre vão te dar margem para que você fique em dúvida sobre um dos itens aqui em cima. E mesmo assim você ainda acabe acertando a questão, tá? Vamos lá. Seguir adiante aqui, ó. 12. A respeito da configuração de redes IP, julgue o item. Veja aqui, ó, é uma questão de redes, né? Daí ele se refere a IoT aqui. Então, ó, a respeito da configuração, não, desculpa, aqui embaixo, né? Vamos lá. A evolução do endereçamento IPv4 de 32 bits, obviamente está certo, são 4 octetos, 32 bits, tá? Você está cansado de saber disso. Para o endereçamento de IP versão 6 de 128 bits, isso também está certo, tá? Em termos da quantidade de bits, o IP versão 6 tem 128 bits. Vai de encontro às necessidades e tendências de IoT. Aqui é o seguinte, ó, questão da banca Quadrix. Conheço bem esse pessoal aqui, ó, banca Quadrix. Aí, para você ver como, às vezes, o aluno, principalmente o que está começando, que não entende ainda como funciona concurso, né? Ele acha que do lado de lá da banca, né, tem a pessoa que mais entende do mundo do assunto. Não. Geralmente tem pessoas muito ruins, mas muito ruins, né? Eu, com quase 20 anos trabalhando nisso aí e estando já, né, dos dois lados aí deste balcão, na verdade eu diria que até dos 3 lados, né, por já ter sido funcionário. Na verdade eu sou funcionário público até hoje, né? Então já vivi vários dos mundos, né? Meu, essa questão quando eu peguei, eu coloquei, ó, isso é falso, né? Isso é falso. Por quê? Bom, porque o IP versão 6, ao evoluir, ele resolveu sim muitos dos problemas do IP versão 4, principalmente o fato de que ele aumentou a quantidade de endereços IPs possíveis, tá? Embora o IP versão 6 não resolva a questão da identidade por completo para a maior parte das aplicações, mas para algumas aplicações sim,
para algumas aplicações sim. Lembre-se que o IP versão 6 apareceu no paper aqui, ó, né? Ele aparece. Eu só fiz uma ressalva, tá? O IP versão 6 ele não é uma tecnologia de identificação que por si só vai resolver. Ele é uma tecnologia de endereçamento. Nas situações em que o endereçamento for suficiente para você identificar o item, beleza. Mas nas situações em que não for suficiente, aí já não, tá? E ainda vale ressaltar um ponto aqui com relação à IP versão 6, que é o fato de que, embora esse número aqui de IPs, né, ele seja muito, mas muito maior do que o que a gente tem na versão 4, não quer dizer que seja ilimitado. Muitas pessoas dizem que o IP versão 6 agora é limitado. Não é. Não tem um limite aqui, ó. Tem um limite, 128 bits. 128 bits, tá? É um número grande pra caramba? É. Mas não se esqueça que houve uma época em que se dizia que o IP versão 4 era limitado também. E hoje, né, as soluções que se pensam quando a gente fala em IoT é a tal da geladeira que vai te avisar que tem uma garrafa de leite que está acabando. Para que isso aconteça, a garrafa de leite vai ter que se comunicar com a geladeira. Você vai colocar um IP na sua garrafa de leite, na sua caixinha de leite, beleza, aí você joga a caixa de leite fora. Você joga o IP fora? Bom, se isso começar a acontecer, eu já não sei se eu realmente tenho números suficientes de endereços IPs a ponto de confiar que isso aí não vai acabar nunca, né? Na verdade, acaba muito rápido. Se eu estiver colocando IP em garrafa de água, né? Eu quero controlar logística. A gente ouve um monte de coisa de várias aplicações e parece que as pessoas não param para pensar. Não, vai chegar uma época em que o remédio vai chegar na farmácia, eu vou conseguir saber todo o trajeto que o remédio passou, quais foram as variações de temperatura, ele vai ter um IP. Meu, tu tem noção de quantas caixas de remédio são consumidas no mundo aí por ano? Né? Enfim, nessa levada o IP versão 6 acaba também. E aí você fala, não, mas aí quando você jogar a caixa de leite fora eu reaproveito o IP. Tá, mas aí você vai ter um monte de coisas para mudar no IP versão 6 que não foi feito para isso, que daqui a pouco, e é o que já está acontecendo, né? Alguém vai falar, não, peraí, vamos fazer uma tecnologia nova, né? Vamos criar coisas novas, vamos deixar o IP versão 6 quieto. Vamos rodar IP versão 6 só aqui, ó. Vamos rodar IP versão 6 só aqui, na infraestrutura, né? Para comunicação. Quando eu chegar na zona de interface física, eu boto um gateway. E aí eu economizo os endereços de IP versão 6. E dentro ali da redezinha, né, pessoal, eu bolo alguma outra forma de fazer roteamento. Eu uso, por exemplo, a rede mesh, né? Eu uso uma outra forma de identificar o objeto ali dentro, tá? Acho que você entendeu a ideia, tá? Eu não estou querendo me aprofundar de novo mais do que o necessário, mas ó, temos módulos de IP versão 6 aqui no site, tá? Se você quiser dar uma olhada lá. Mas enfim, qual é o problema dessa questão? Ele botou um vai de encontro. O que eu estou falando até agora? Não, o IP versão 6, ele sim contribuiu para que algumas aplicações de IoT começassem a ser vislumbradas. Então ele contribuiu positivamente, embora ele não resolva todo o problema da identificação, ele resolve muitos dos problemas que de cara, olhando para o IP versão 4, né, já inviabilizavam qualquer aplicação. E aí o correto, né, o aluno que já estudou língua portuguesa, seria o tal do encontro. Né? Ao encontro, desculpa, né? Ao encontro. Professor, todo mundo não está sujeito a um errinho ou outro de português aí no enunciado? Sim, tá? Sim. Aquela velha história, é uma frase e aí você vai ter que analisar aquela frase para ver se ela está certa ou errada. O que você mais faz nessas frases aqui, nesses períodos, é analisar a língua portuguesa. É analisar o que está escrito para dizer se está certo ou está errado. Quando você lê isso aqui, você fala, olha, o IP versão 6 não vai de encontro às necessidades de IoT. Ele não é contrário, né? Lembra que de encontro é ser contrário? Quando a gente quer dizer que é favorável, a gente escreve ao encontro. Então isso aqui não é um errinho de português, isso aqui é um erro crasso. Só para você ver o nível da pessoa que está fazendo a questão. Tá? Outras coisas tudo bem, você deixa para lá, né? Mas isso não é um errinho.
Isso é uma expressão muito batida na língua portuguesa, né? É um peguinha muito antigo. Gatos e cachorros sabem a diferença entre ao encontro e de encontro, principalmente quem está fazendo concurso público. Aí o cara me bota uma questão dessa, tá? Então, o gabarito aqui para a maravilhosa quadrix é verdadeiro, tá? E por conta disso, né? Porque o examinador não conhece língua portuguesa, então para ele ir de encontro é ser favorável, né? E aí ele colocou essa questão aqui como verdadeira, tá? E na verdade não é. Na verdade o que ele queria ver, e aí essa questão o pessoal recorreu, né? E enfim, foi uma confusão e o pessoal não abriu mão, né? Manteve o gabarito verdadeiro com um erro absurdo desse, tá? E aí, como eu sempre falo, o importante não é ficar polemizando, a gente só pode torcer para que no seu concurso você não passe por isso. E o mais importante numa questão como essa é você entender. Entenda o conteúdo, deixa isso para lá, né? Não é sempre que isso acontece, tá? O conteúdo é. IP versão 6 contribuiu sim favoravelmente para a IoT. Ele aumentou sim a quantidade de endereços IPs, com certeza, tá? Muitas aplicações vão usar só o IP mesmo. Se eu estiver falando de uma caixinha de leite, tudo bem. Mas se eu estiver falando aí de um carro, vai, né? Talvez eu pense aí em realmente utilizar um IP válido, né? Eu vou distribuir os IPs, as montadoras vão ter lá o seu range de IPs e vão usar um IP por automóvel, sei lá, tá? Então, em algumas aplicações, sim, o IP versão 6 talvez seja utilizado como, principalmente por enquanto, né? Para identificar os objetos. Lembrando que a gente já tem uma série de outras tecnologias que já vieram do IP versão 4, né? Você pode utilizar ali uma interface e com um único IP válido e por detrás daquela interface você fazer uma translação de endereços ou você fazer um mapeamento utilizando portas. Então, tem várias tecnologias que quando você coloca isso em cima do IP versão 6, aí realmente, né, você tem muito pano para manga para consumir, tá bom? Então, o gabarito é verdadeiro, do meu ponto de vista, foi muito mal elaborada. Muita gente boa errou essa questão por conta do fato de que aqui deveria ser ao encontro, né? E não de encontro. Vamos para mais uma aqui, ó, a respeito da gestão da produção. Então, ó, essa é uma prova de engenharia de produção, tá? Então tem que dar o desconto. A internet das coisas, fusão das redes de informação e das redes físicas, permite monitorar operações ou processos por meio da comparação entre o que é executado e o que foi previamente planejado. Meu, ó, comparação entre o que é executado e o que foi previamente planejado, isso aqui é gestão de projetos, tá? Então tem que relevar porque é uma prova de engenheiro de produção, tá? Então você tem um plano, aí você executa esse plano. Se você assistiu a aula minha do PMBOK, você inclusive vê que eu falo isso toda hora lá, né? Eu tenho um plano, aí a execução é cumprir o plano. E aí eu tenho o controle que vai fazer o quê? Controle e monitoramento, né? Eu vou olhar o que eu executei, comparo com o meu planejamento e a partir disso eu verifico se eu estou me desviando ou não do plano. E em vários momentos, o que eu comento? Você falar isso é fácil. Eu faço sempre a figurinha assim, né? Eu quero sair do ponto A e chegar no ponto B, né? Dá uma olhada lá nas aulas de gerenciamento de projetos, né? E aí, eu primeiro escrevo um plano, né, que me diz como que eu vou sair do ponto A e chegar no ponto B. O meu plano é o meu cronograma, é o meu orçamento, são as linhas de base, né, que definem como, né, que eu vou sair do ponto A e chegar ao ponto B. Quando eu vou executar, aí eu escrevo numa outra cor, né? O que é execução? Em preto aqui, ó. A execução é você cumprir o plano. Quando eu faço isso, houve um desvio. Eu me desviei do plano. E aí, ó, em preto é a execução, né? Então, o que se esperava é que eu caminhasse sobre o meu plano e eu me desviei. Aí eu venho e desenho aqui, ó, isso aqui é o desvio. Aí é justamente o monitoramento e o controle que tem que tomar conta desses desvios entre o que foi planejado, né, o que foi executado para fazer alguma coisa. E aí eu comento algumas vezes, olha, falar é fácil. Mas na prática, como é que eu enxergo a minha execução?
A minha execução é, por exemplo, saber se o cronograma está ou não andando conforme planejado. Imagine que você tem uma obra. Imagine que você é o gerente de um projeto, de uma obra gigantesca, de um estádio para a Copa do Mundo. Como é que você sabe o que foi feito e o que não foi feito? O monitoramento pode te dar muito trabalho. Você vai ter que sair e caminhar por toda aquela obra imensa e talvez conversar com todas as pessoas que estão trabalhando ali e checar, visualizar, inclusive, para verificar se tal coisa foi ou não feita. Quando ele terminar de fazer esse monitoramento, acabou o dia. Se ele quiser fazer um monitoramento semanal, ele vai perder um dia por semana só para fazer isso, para caminhar a obra para ver o que foi feito ou não. Se você levar isso ao extremo, você vai ver que o monitoramento pode dar muito trabalho. Se eu tiver soluções de IoT que me auxiliem, essas coisas podem ser feitas automaticamente. Então, é isso que essa questão quis falar, né? Você sabe o que acontece? Quando o órgão pede questões para o examinador, ele costuma falar o seguinte, ó, eu quero questões de IoT voltadas para engenharia de produção. O órgão adora fazer isso, né? Não, eu quero que você faça o banca, né? Eu vou te pagar um X para você fazer aí o concurso. E aí eu quero que você faça as questões da seguinte forma. Aí tá lá o edital e aí o órgão pede, né? Olha, eu quero questões voltadas para a prática diária do profissional. Aí você vai fazer uma questão de IoT, voltada para a prática diária de um engenheiro de produção. Aí sai essas coisas aí. O cara às vezes é técnico, ele entende de IoT e fica lá, pô, como é que eu vou criar uma questão que envolva IoT e engenharia de produção? Aí ele bota uma marmota dessa aqui, ó, uma novelinha, né, um blá blá blá, que na hora realmente mais atrapalha do que ajuda, né, mais atrapalha do que ajuda. Então, a novela dessa questão é essa aí que eu acabei de te explicar. Não tem nada de mais essa questão, gabarito verdadeiro, tá? É uma questão tão boba, né? Tão boba, que na hora eu confesso, né, que a pessoa realmente fica ali, né, viajando e tal, né? Tem esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço aqui, se você quiser criar caso, né? Fusão de redes de informação com redes físicas, tá? Sabe o que é essa questão? Mas tá certinho, tá? Isso aqui não tem muito porém não, tá? O que é a tal da rede de informação? A gente vai deixar, né? Existem tecnologias que estão em estudo, se a gente se aprofundar, e é pena que não é o objetivo aqui, que vão permitir que o roteamento seja feito com base na informação. Então, o roteamento hoje é feito como? Ele é feito com base no IP. E o IP, na verdade, é uma informação de localização física. Né? De acordo com a distribuição que aconteceu, né, do IP, o IP foi distribuído hierarquicamente, levando em consideração a informação de posicionamento geográfico. Né? Tanto é que, quando você está navegando na internet, os sites conseguem dizer de que cidade você está falando, enfim, pelo seu IP. O IP ele carrega consigo a informação geográfica, tá? De posicionamento, de localização. Só que na IoT, em muitas situações, os objetos vão estar se movimentando cada vez mais. E o meu objetivo não vai ser encontrar um endereço. O meu objetivo vai ser encontrar uma informação. Hoje é um problema, inclusive. A gente tem o Google, né? Tá, mas e quando os objetos forem inteligentes? Quando os objetos eles carregarem consigo serviços e informações, eu vou querer pesquisar, num dado momento que eu tiver numa cidade inteligente, aonde que eu posso obter determinada informação. E não aonde que eu posso obter determinado endereço IP. Tá bom? E nem tampouco o famoso DNS nos ajuda, tá? Existe uma outra problemática por detrás da forma com que o DNS foi feito, né? Que faz com que essa tecnologia não seja mais adequada para esse tipo de redes baseadas em informação, que são as redes do futuro que se pensa muito. Então, até esse ponto aqui, ó, o examinador ele cobrou um conteúdo que realmente é bem sutil de IoT e daqui em diante foi um blá blá blá, provavelmente para se adequar, né, ao tipo de prova, tá bom? Então, item verdadeiro. Vamos encerrar por aqui, retomamos daqui a pouco.